Hoje também é o dia de Coluna Mundo Pop. Rodrigo James vai falar sobre a era das locadoras. Uma nostalgia necessária. Boa tarde, Rodrigo James. Boa tarde, turma. Fala, Tudo James. bem? Beleza? Você tá bom? Tudo ótimo. Entre uma olhadela e outra nas Olimpíadas aqui, no final do futebol, né? Essa semana eu tô saudoso. Acordei saudosista hoje. Eu percebi. Acordei saudosista. E, na verdade, é porque eu tava até procurando aqui. Eu li uma matéria nessa semana do Portal Metrópolis, falando o seguinte: com o aumento do preço dos streamings, locadoras voltam à moda em São Paulo. Mentira, São Paulo cara. teve 2,6 mil locadoras de filmes no início dos anos 2000 e hoje restam 4 unidades. Aí eu tenho o início 4 da matéria. unidades em São Paulo? Você imagina, em São Paulo, hein? Aí tem o início da matéria, é um cliente fazendo seu cadastro, reativando seu cadastro na Video Connection, que é a locadora mais antiga da cidade de São Paulo, uma das últimas 4 que restam na capital paulista, e falando o seguinte: se eu for assinar todos os serviços de streaming, eu vou gastar muito mais do que alugando o filme aqui. Aí eu fui pesquisar. Mas ele aluga como? Ele aluga porque não existe DVD. mais. Em DVD? Ainda DVD? existe Ainda DVD? existe DVD, Blu-ray, sim. É? DVD e Blu-ray, exatamente. Tá. Ainda existe, pequeno, mas ainda existe um mercado de Blu-ray e... Hoje muito mais Blu-ray do que DVD, né? Os filmes todos estão sendo lançados em Blu-ray, mas ainda existe o mercado, ainda existe fabricação. Muita gente importa, porque existe muito mais fabricação lá fora ainda, mas isso está sendo reativado e eu me pus a pensar em algumas só um coisas. adendo aqui. Você tá falando aí, agora eu peguei pela memória aqui, que você tá falando de Blu-ray. Eu me lembro ali na Dumont? Dumont. Na Afonso Pena. Avenida Afonso Pena. Entrando lá num domingo, fim do dia, voltando do sítio, alguma coisa assim, pra pegar filme, né? Pra ver. E aí eu lembro que tinha essa história, tinha uma sessão de Blu-ray que ainda era uma coisa chiquérrima. Super novidade. Eram pouquíssimas pessoas que alugavam filme Blu-ray. E eu olhava e eu falava assim, gente, o que é isso? O que é Blu-ray? Era uma coisa super tecnológica, né? E diferente. Qualidade, gente, muito melhor. Nós já estamos aqui. Nós já estamos aqui falando do quê? 4K, Não é? Mas, que James, loucura. uma dúvida aqui. Todo filme, todo lançamento depois é lançado Blu-ray ou não? Normalmente sim. É? Todo? Normalmente Que sim. ótimo Os isso, filmes que gente. vão pro cinema, depois, quando sai ali as cópias digitais, né? Como é que funciona isso? O filme vai pro cinema, depois ele é lançado digitalmente, não necessariamente em streaming. Tá. Né? Mas a primeira janela sempre é o aluguel. É engraçado que essa coisa do aluguel hoje é o aluguel em streaming. Você vai lá no YouTube, no Google Play, Apple TV e tal. Você paga R$ 9,90, R$ 10,90, dependendo do valor, e você aluga aquele filme digitalmente e aí você pode assistir ele em 24 horas. A cópia fica para você, o arquivo fica disponível para você ali durante 24 horas. Você pode assistir na sua casa e tal. Legal. É mesmo, o termo aluguel vem da era das locadoras, né? E a era das locadoras, eu me pus a pensar várias coisas sobre isso em cima dessa matéria. Primeiro que eu tentei mapear as locadoras aqui de Belo Horizonte, o que existe ainda, é impossível, né? Porque não dá pra gente saber quantas locadoras ainda existem. Não existe mais uma associação, ou pelo menos eu não consegui encontrar essa associação. Eu sei que existe uma aqui na Savassi, que é a Star Video, existe uma na Prudente de Moraes ainda, e não sei de mais outra locadora. Se você, caro ouvinte, tiver uma locadora aí no seu bairro, por favor, mande até pra gente, que eu quero até saber. Raridade. Mas uma coisa que eu queria falar sobre essa era das locadoras é assim, nós fomos formados em locadoras. Sim. Né? Fomos formados em locadoras. Não cheguei a trabalhar. Mateus não foi, não. Fui. Também foi, né? Cassete ainda, Foi. depois DVD. Você chegou a pegar videocassete também, Peguei né? videocassete, VHS. tinha A lá em gente tá casa. falando isso porque muita gente não sabe, né? Locadora viveu dois momentos. Primeiro, o VHS, que foi quando surgiram as locadoras. As fitas VHS. Rebobine, por favor. Rebobine, por favor. E depois a era dos DVDs. O Blu-ray que você falou já foi o finalzinho ali da era das... Não foi finalzinho, porque a locadora ainda bombava, ainda né? bomba, né? Mas Ainda bombava. o que é mais interessante do locador é o seguinte: hoje a gente já falou muito aqui sobre isso.
que é difícil até você encontrar alguns filmes, né? É difícil encontrar alguns filmes. Eu me lembro, eu tava pensando, por exemplo, teve uma mostra agora recente no Cine Humberto Mauro, do Fellini. Sim. Exibiram quase todos os filmes do Fellini lá. Eu fui ver vários filmes do Fellini com cópias restauradas, digitais e tal. E eu fiquei pensando, onde é que eu vejo o filme do Fellini hoje? Pois é, não tem. Não tem, porque nenhum serviço de streaming, talvez um ou outro tenha. Eu acho que o MUBI, né? Talvez o MUBI tenha. Coincidentemente, eu tô falando aqui de Fellini, porque ontem à noite eu tava zapeando e o Telecine tava exibindo La Dolce Vita. Aí eu falei, e eu vi La Dolce Vita na mostra, né? Telecine tá exibindo La Dolce Vita com a mesma cópia restaurada. Mas o fato é que na era das locadoras, a gente encontrava tudo isso. Encontrava. Então, para quem se for... Eu me formei como jornalista, crítico de cinema, indo às locadoras e vendo filmografias de cineastas, filmografias de gêneros, às vezes. Você pegava ali um Sexta-feira 13, né? E pegava toda a coleção Sexta-feira 13 para assistir numa Sexta-feira 13 ou no fim de semana, alugava, levava aquilo, e você via aquilo tudo e tudo estava disponível. Porque hoje a gente fala muito dessa história dos... a HBO, por exemplo, o Max, a Warner, apagou um monte de conteúdo da plataforma deles, séries recentes, tá? Séries recentes que não fizeram sucesso. Por que apagou? Porque eles têm que pagar direito autoral em cima daquilo. Então, se a série não fez sucesso, não tem um número X, milhões, milhares de pessoas assistindo, eles apagam o conteúdo. Filmes clássicos do catálogo da Warner, que quando a HBO Max abriu, eles chegaram a colocar esses catálogos aí, eles apagaram muita coisa. Nas locadoras, isso não era apagado. Então você sabia que você ia alugar o filme do Fellini. Alugava um filme do Fellini. E anos depois, se você quisesse rever o filme do Fellini, ele estava lá, na prateleira, bobeando na mesma prateleira que você encontrou. Isso para o cinema, o que a gente vive hoje para o cinema, é muito ruim, porque a gente está apagando não só os filmes, mas a gente está apagando a história. A gente está apagando... A gente não, né? Eles lá, os chefões dos streamings, eles estão apagando a história do cinema. E não é à toa que os cinéfilos, as pessoas que realmente vivem do cinema, preferem a mídia física. Não vão em locadoras, alguns até devem ir, né? Nas poucas locadoras restantes. Mas quem realmente gosta, quem realmente é cinéfilo, compra filme até hoje. Por quê? Porque você não pode viver à mercê desses caras, dos chefões dos serviços de streaming, dos chefões... Porque a cabeça de um cara desses é uma cabeça de dinheiro, lucro. Ele não tá, com raras exceções, eles não estão preocupados em ter um catálogo, em ter um catálogo de clássicos do cinema disponíveis digitalmente. Gente, mas isso é uma burrice, né? Se você for Eu pensar acho bem. uma burrice extrema. Imagina você ser um serviço de streaming e apagar do seu catálogo clássicos do cinema. Isso é de uma burrice atroz. Agora, eles apagam porque eles têm que pagar, né? Então é isso que eu falei. Se não tá gerando dinheiro de alguma forma, apaga, né? Tem casos de séries recentes na HBO, na plataforma Max, que fez ali uma temporada, a série não foi bem, tá lá disponível. Mas série eu até entendo, não entendo você apagar nada, mas eu entendo porque a série ainda é um produto dessa geração, ou dessa história. Você apagar um arquivo de filmes clássicos, entende? Que inclusive você... né, tem estudo, você quer estudar cinema, você vai ver esses filmes clássicos do porquê que é assim, porquê que não. Isso é que eu acho muito louco. Isso é uma cadeia tão grande, né? Porque aí lá fora você tem pessoas tipo Martin Scorsese, Steven Spielberg, que são pessoas cineastas extremamente preocupados com a preservação dos filmes. Porque os filmes... Imagina se a figura resolve apagar ET. Exato. Pois é. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho também na mostra Curta Circuito, que rola aqui em BH, né? E nessa semana teve uma diretora brasileira, Teresa Trautmann, que teve aqui, inclusive, para exibir um filme dela, né? O filme foi exibido, restaurado, na mostra Curta Circuito.
E ela fez 2 filmes. O primeiro filme dela, é muito louco que ela fez o segundo filme com 21 anos. O primeiro filme com 19. Gente, o que você aí estava fazendo aos 19 anos? A Teresa Trautmann estava fazendo o filme, enfim. E ela falou que o primeiro filme dela, que é um média-metragem e tal, perguntaram isso pra ela depois da sessão. Eu queria muito ver o seu primeiro filme. Ela falou, não tem como. Esse filme sumiu. Sumiu. Que não loucura. existe copião, não existe em DVD, não existe digital. Então você não consegue ver o filme. Meu Deus, que loucura. É por isso que você não pode... Olha como é que a cadeia... Olha como é que a cadeia... Isso tudo faz parte da mesma cadeia. Ô James, e mesmo quando você encontra um filme, o processo de busca, ele é demorado e muita gente não tem essa paciência, né? Porque você não sabe se tá na Netflix, se está no Prime, Exato. ou no Max, ou na Disney, enfim. Ou e se sai não tá em procurando. lugar nenhum. É. Agora, por isso que existe essa cadeia, né? Que é uma cadeia... O Martin Scorsese, ele quer preservar os filmes. O que ele chama de preservar? É pegar o copião, que é a matriz do filme, preservar, isso realmente lá é preservado, alguns filmes, né? Os filmes clássicos norte-americanos, eles são preservados em bunkers climatizados e tal, porque é a partir desse copião que se geram novas cópias digitais e faz mídia física e faz a cópia digital, o arquivo digital que a gente assiste no streaming ou em aluguel. E aí, voltando ao caso da Teresa Trautmann, se o copião do filme dela tivesse preservado, ela poderia hoje ir lá, pegar o copião, fazer uma cópia digital e exibir até numa mostra, como curta-circuito ou em qualquer outro lugar, e fazer um DVD, distribuir ele em DVD, fazer um contrato com um serviço de streaming para poder exibir. Mas se o filme não foi preservado lá atrás, isso é muito importante, porque isso a gente não tá apagando o arquivo, a gente não tá apagando, não é simplesmente, perdeu-se ali aquele rolo de filme, é a história. É claro. É isso que você falou. Imagina o copião de ET, um filme como o ET. A pessoa apagar. O original do ET apagar. Você vai ter só as reproduções. Você não vai ter original, você não vai poder fazer uma restauração dele no futuro, né? É uma loucura. E por isso, voltando às locadoras, por isso que as pessoas estão voltando às locadoras. Não é só a questão econômica, como o cara que... Tem a questão econômica, claro, né? Que tá muito mais em conta você ir à locadora, alugar um filme, se você tem um aparelho de DVD ou Blu-ray em casa, assistir ele em casa, depois devolver e daqui a um ano ir lá e alugar de novo, do que você assinar todos os serviços de streaming. Impossível. E tem mais. Sabe o que tá voltando? A pirataria. Pois Tá é. tudo tão caro que os cinéfilos já estão voltando pra pirataria, pra poder conseguir assistir determinados filmes que não existem nem nas locadoras, nem nos serviços de streaming legais. Tá certo. Rodrigo James, um beijo pra você. Bom final de semana. Beijos, até semana que vem. Até Valeu, mais. James.